Na verdade, essa é uma boa época para conseguir emprego aqui, porque é quando se aproximam os meses. Bom dia! Como vocês já repararam, tô aqui na varanda, tá um calorzinho gostoso. Tá... Ai, meu Deus, não enxergo. Temperatura de 2 graus, sensação térmica de 4. Mas verão. Eu comentei semana passada, quando eu respondi uma pergunta, que eu ia começar a incluir mais as perguntas no vlog. Em vez de sentar e responder todas as perguntas, eu ia incorporar na rotina do vlog. Então hoje, enquanto eu faço o vlog, eu vou aproveitar e responder uma outra pergunta, falar sobre um outro assunto. Porque a Fernanda Storff, ela me fez a seguinte pergunta: Lu, sobre o emprego entry level, eles pedem experiência? Então hoje eu vou responder a pergunta dela, enquanto eu levo vocês para passear por Toronto comigo. Eu acho que a melhor forma de começar a responder essa pergunta é com alguns dados. A taxa de desemprego aqui no Canadá, a mais atualizada que eu encontrei, é de fevereiro passado e ela é de 5,8%. A taxa mais atual que eu encontrei do Brasil é a média de novembro do ano passado a janeiro desse ano, e é de 12,2. Então, comparando 5,8 com 12,2, você já começa a ter uma noção da diferença que é aqui para você conseguir emprego. E a taxa de desemprego aqui caiu de janeiro para fevereiro. E a maior parte dos empregos criados nesse período foi justamente os empregos part-time, que normalmente são os empregos que se encaixam na categoria de entry level que você me perguntou. São trabalhos em restaurantes, em lojas, enfim, são realmente esses trabalhos que eles não exigem que você tenha uma certa experiência, ou que são normalmente trabalhos que não exigem uma qualificação profissional. E aqui no Canadá, normalmente, esses são os primeiros empregos dos jovens aqui. É muito comum os jovens, mesmo que sejam de classe média alta, que os pais tenham dinheiro, é muito comum que eles trabalhem no verão nesse tipo de emprego para juntar dinheiro. Às vezes eles juntam dinheiro, sei lá, para comprar um carro, às vezes para fazer uma viagem, ou até mesmo para pagar a faculdade. É o caso de muita gente que estuda comigo, assim, que conta que às vezes o pai até pagou a faculdade e tal, mas a pós-graduação eles pagaram trabalhando no verão e juntando dinheiro. Então você não vê tanta aquela diferenciação social que tem no Brasil dos empregos, sabe? Emprego para pessoas que têm uma condição melhor de vida, empregos... Aqui todo mundo meio que começa nesses trabalhos. Bom, se pelo menos os dados dizem que aqui é mais fácil de conseguir emprego que no Brasil, é claro que na prática não é algo automático chegar aqui no primeiro dia já conseguir um emprego. É mais fácil que no Brasil. E uma coisa que se nota aqui é que o primeiro emprego é mais difícil de conseguir, mas uma vez que você consegue, você passa a ter experiência e aí você consegue outros. E esses trabalhos de entry level, na verdade, eles nem são tão complicados de você encontrar, porque eles não exigem realmente experiência. E além da taxa de desemprego poder ser considerada baixa, aqui tem muita rotatividade de emprego. Então não é tão difícil você conseguir sem experiência esse primeiro emprego. As pessoas aqui, elas trocam muito, justamente porque tem muita facilidade, esse tipo de emprego elas não se apegam muito. Então às vezes elas trabalham em um hoje, amanhã elas conseguem um mais perto da casa delas e elas simplesmente trocam.
verdade, essa é uma boa época para conseguir emprego aqui, porque é quando se aproximam os meses de calor. E aí o comércio fica mais aquecido. É tipo no final do ano no Brasil, que tem muito trabalho temporário para as festas de fim de ano. Bom, aqui também tem nessa época, mas principalmente agora no verão é que os restaurantes e as lojas começam a contratar mais pessoas. Então é muito comum andar pela rua e você ver cartazes nas vitrines dizendo que precisa de pessoas para trabalhar. E aí você tá andando e encontra uma rua fechada porque estão gravando alguma série ou algum filme. Só mais um dia em Toronto. Eu trouxe alguns dados sobre o nível de desemprego aqui, comparando com no Brasil e tal. A gente tem os fatos, a gente tem os números, mas no fim das contas cada um vai ter uma experiência aqui e é claro que isso também vai depender do campo de trabalho, de como vai procurar e de sorte também. Então, se eu tivesse que responder de uma forma simples e bem resumida, eu diria: é mais fácil de conseguir que no Brasil, o que não quer dizer que seja garantido. Eu vejo um grande problema que os brasileiros, aliás, não só os brasileiros, como estrangeiros que vêm pra cá e que chegam aqui, eles têm muita dificuldade de conseguir o primeiro emprego, aquele emprego que vai confiar nele, aquele emprego que vai dar uma chance para quem é totalmente desconhecido aqui. E depois que consegue o primeiro emprego, fica mais fácil ir mudando ou conseguindo mais empregos. Outra coisa que eu noto aqui também é que contatos são muito importantes em todos os níveis de trabalho. Tanto os trabalhos que não precisam de qualificação profissional, como os que precisam de mais qualificação. Aliás, esses precisam de uma rede de contato ainda melhor. O ideal é você sempre conhecer pessoas aqui. Inclusive, a comunidade brasileiros pode te ajudar falando de alguma vaga aqui, outra ali, porque eu noto que é muito comum, às vezes a pessoa trabalha num restaurante e estão precisando de mais um garçom, e aí conta pro amigo, o amigo vai lá e fica mais fácil de conseguir o emprego. Agora, uma coisa que eu queria alertar muito vocês é que, apesar do nível de desemprego ser baixo e apesar de não ser tão difícil conseguir emprego aqui, tem um detalhe muito importante. Eu noto que muita gente me pergunta sobre o salário mínimo aqui. A pessoa normalmente fica fascinada quando descobre que o salário mínimo aqui na província de Ontário é de $15 a hora. A primeira coisa que a gente faz é calcular $15 vezes a carga horária que a gente está acostumado a ter no Brasil. Então, vale lembrar que esses trabalhos part-time, ou seja, que você é contratado por um período de tempo, provavelmente, assim, na maioria das vezes, eles não vão te dar a mesma carga horária de um trabalho normal no Brasil, principalmente no início. O que acontece muitas vezes é de terem algumas vagas específicas para alguns dias da semana que eles precisam de alguém e eles vão te dar essas vagas. Então, eu conheço gente que trabalha uma vez por semana por 4 ou 6 horas. E, obviamente, isso não é o suficiente para você sustentar uma casa. O que normalmente as pessoas fazem é começar com essa carga horária pequena e, às vezes, acumular trabalhos. Então, às vezes, você pode trabalhar em 2, 3 lugares diferentes e somar todas essas horas de todos esses lugares. E aí, sim, chegar a um salário que dá para sobreviver. E aí também vai aquilo que eu falei da primeira porta. É muito difícil já logo de cara você conseguir muitas horas. Então eles vão te dar algumas horas, eles vão percebendo que você é bom naquilo que você faz e vão abrindo, e a partir do momento que vão tendo mais oportunidades, mais horas vagas, eles vão te dando mais horários. Então, por favor, não cometa o erro de fazer as contas do salário mínimo aqui por hora e calcular como se fossem as horas totais no Brasil, porque se fosse assim seria uma maravilha. Qualquer emprego com salário mínimo você poderia se manter muito bem aqui. Mas saiba que é 2 baldes de água fria aí. Primeiro, conseguir esse primeiro emprego e segundo, conseguir horas suficientes para você ter um bom salário aqui para você poder se sustentar e às vezes sustentar a sua família também. Eu cozinhei a massa normalmente até ficar al dente, refoguei a xalota junto com o alho e a carne moída,
Misturei o tempero e depois adicionei o caldo de carne e mais 1 xícara de água. Quando a carne já estava cozida, eu adicionei o espinafre e a massa já cozida. Coloquei metade do queijo e deixei derreter. A outra metade eu só coloquei no prato.